E agora a gente vai para o nosso painel 1, que a gente vai discutir se o pagamento com cripto, essa associação de cripto com caixa eletrônico, se tudo isso vai virar o novo normal, se já é o novo normal, enfim. E para isso, a gente vai ter aqui empresas que já nasceram digitais, né? E temos empresas aqui que já são cripto desde o dia que nasceram. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui por ordem alfabética. Leandro Pereira, que é o Head Latam de carteiras digitais da PaySafe. O Leandro já entrou aqui? Já entrou. Muito bem. Tem o Leandro, a gente tem também o Rafael Isidoro, que é fundador e CEO da Rispar, que faz crédito. Depois cada um vai explicar direitinho o que faz. E temos o Rossello Lopes, que eu não sei se eu estou enganada, hein? Mas acho que o Rossello criou primeiro o produto com Pix e cripto do Brasil, e ele é o CEO e fundador da SmartPay. Então, gente, super obrigada pela presença de vocês. Eu vou começar aqui pedindo para que cada um de vocês conte o que vocês estão fazendo na empresa de vocês para tornar cripto usual no dia a dia, porque só, assim, quando a gente lê o white paper do Satoshi Nakamoto, ele deixa claro ali que eu não estou falando de investimento, eu estou falando de pagamento, é P2P, eu quero que as pessoas peguem dinheiro daqui e levem para lá. Essa é como tudo começou, esse é o original do negócio. No final das contas, o maior uso hoje é investimento, as pessoas compram esperando ficarem milionárias, mas, na verdade, assim, a gente tem também algumas saídas, o mercado começou a criar saídas para tornar a cripto uma coisa do dia a dia. Então, vamos lá. Então, vou começar pedindo para vocês que comecem a contar o que vocês estão fazendo e para tornar, enfim, cripto uma coisa do dia a dia. Vamos começar, quem quer começar? Começar por ordem alfabética? Na minha tela aparece primeiro o Rafael. Quer ir, Rafael? Claro, eu posso começar assim. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? Uma satisfação enorme aqui estar com vocês ali, ter essa aula aí do mestre Bruno, né, de tudo ali desse mercado, já acompanha bastante tempo de trabalho. Eu sou o Rafael Isidoro, sou fundador da Rispar. Aqui na Rispar a gente tem o primeiro produto, né, que tem uma estrutura regulada pelo Banco Central a utilizar crédito com garantia em ativos digitais, né? Então, basicamente, a gente usa uma estrutura onde você deixa a sua criptomoeda, seja Bitcoin, seja o Ether ou qualquer outro ativo que a gente tenha disponível na plataforma, ao invés de vendê-lo, né? Você adquirir uma dívida em cima dele, muito parecido ali como funciona os sistemas do mercado tradicional, quando a gente está falando de home equity, quando você vai fazer um crédito com base no seu imóvel, ou quando você pega ali, por exemplo, um crédito com base no seu automóvel, né? Deixa seu automóvel como garantia no auto equity e acaba pegando um capital em cima daquilo. As principais vantagens, a principal dor, na realidade, que a gente trouxe tentou solucionar com esse produto, que existia até então, o primeiro problema é a questão de juros altíssimos no Brasil, né? Então, a gente tem juros extremamente abusivos, né? Quando a gente está falando de crédito sem garantias, né? Que são os mais tradicionais. E um outro ponto é que quando a gente acabava, por qualquer motivo ali da fase de vida daquele investidor, né? Daquela pessoa que está ali já no mercado de ativos digitais, que está colocando o Bitcoin ali como a sua reserva de valor, ele precisa, dado o momento de uma necessidade de capital, né? Seja teve um filho, precisou agora aumentar a casa, por exemplo, ou teve que comprar um carro, ou teve algum problema de saúde, enfim, qualquer outro motivo que precisa de um acesso rápido ao capital, ele acabava recorrendo à venda do ativo, né? Então, ele se desfazia ali daquele ativo que tem se valorizado ao longo do tempo, acabava ainda por ter vários insumos ali de ganho de capital, tinha que pagar imposto em cima daquilo e tudo mais, e não conseguia ter acesso. Geralmente essas pessoas, ou elas são muito focadas, né? A gente tem vários estudos mostrando que o investidor de ativo digital no Brasil, ele tem muito mais investimento em ativo do que em mercado tradicional, né? Ativos digitais, por exemplo. Ela não tem um score de crédito bacana no mercado, ou não tem um imóvel para dar de garantia, ou um automóvel ali que chegasse naquele volume financeiro. Então, a gente conseguiu trazer essa alternativa, né, para esse mercado, tudo isso de forma regulada, muito parecido ali como já funciona nas operações tradicionais, tá? A gente pode depois expandir até um pouco mais esse produto, mas basicamente a nossa solução hoje é essa, tá? E até só colocando um ponto a mais ali no slide que o Bruno apresentou sobre serviços, né? A gente está justamente trazendo esse produto também de Credit as a Service para o mercado de cripto, né?
Então, justamente tentando fomentar esse mercado ali, a gente está fechando já diversas parcerias com players locais, né, justamente para tentar trazer essa estrutura de crédito tradicional, né, utilizando os ativos digitais, fazendo o middle ali, né, fazendo a ponte entre esses dois mundos, né, basicamente. A gente pode evoluir mais depois desses assuntos. Obrigado pelo convite novamente. Legal, interessante. Vocês estão só com Bitcoin? Não, hoje a gente aceita, já está um sétimo ativo digital. Ah, Bitcoin é a maior parte, né? Depois vem Tether também. A gente teve um volume expressivo de Tether durante esse ano, né? A gente começou a aceitar outros ativos no começo do ano, né? Até o começo do ano a gente ainda operava numa fase piloto. Até um ponto interessante desse meio termo foi o que aconteceu. A gente utiliza estruturas tradicionais, né, de fundo. Então a gente tem um FDIC, né, um fundo tradicional aí de crédito. E é engraçado que, assim, quando a gente está falando do mercado de fintechs tradicionais, você colocar um FDIC de pé é algo super rápido, né? Você põe ali 2, 3 meses, está de pé e tudo mais. No nosso caso, como tinha ativo digital envolvido, era uma coisa que então não tinha um benchmark, né, um tracking record de nada, a gente demorou 2 anos, basicamente, ali nessas idas e vindas para conseguir colocar a estrutura de pé. A gente acabou colocando junto ali com uma parceria com a Vortex, a QR, com a tokenizadora, né? E esse, inclusive, é o único FDIC hoje desse tipo, né, que está dentro dessa estrutura do sandbox, né? Dado que a administração é feita pela tokenizadora em parceria com a QR Asset, né, como gestora. legal, muito bom. Por falar em Tether, eu vou chamar então o nosso outro panelista, que é o Rossello Lopes, que é o CEO e fundador da SmartPay, e ele vai explicar o que é SmartPay, e aí vocês vão, quem não conhece vai entender por que eu falei da Tether. Vamos lá, Rossello, tudo bem? Legal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Super bom estar aqui. Bom te ver, Claudinha, e os meus outros pares aí do painel, o Rafa e o Leandro. Bom, a SmartPay a gente nasceu já diretamente como um gateway de pagamento visando uma única coisa. A gente começou em 2021, né? Quando a gente começou a solução. A solução nasceu em El Salvador a pedido da Tether e Bitfinex de criar um gateway de pagamento que visasse a possibilidade deles operarem no Brasil, com o mercado brasileiro, sem a necessidade necessariamente fisicamente de estar aqui. Então, era mais a intenção de criar uma ponte de reais para o SDT para reais. Isso nasceu lá na LabitConf, em El Salvador, em 2021. Em 2022, a gente já estava com um gateway pronto que fazia a conversão. A própria Bitfinex, ela estava esperando uma solução em 6 meses, 8 meses, coisas assim. A gente conseguiu construir a solução pelo expertise que eu já tinha no mercado. A gente conseguiu criar a solução em menos de 3 meses, justamente já integrando com o Pix, que era o maior desafio, sempre foi o maior desafio de qualquer sistema de pagamento, você ter um sistema de pagamento instantâneo. Então, automaticamente, a gente usa a infraestrutura para nos conectar ao Banco Central, a gente usa a Cellcoin, e aí, usando todas as APIs que a Cellcoin possibilita, a gente conseguiu fazer uma interligação do que nós chamamos de Bank Chain, né, sistema financeiro tradicional, com a blockchain, que é justamente o que a gente mais conhece, e aí a Tether, ou o SDT. A Tether, para aqueles que não sabem, é uma empresa, ela está lá nas Bahamas, ela emite stablecoins, ela tem outras stablecoins além do SDT. Todo mundo conhece o SDT como Tether, porque foi a primeira. Mas Tether Limited é a empresa que está lá nas Bahamas e é que faz a emissão de stablecoin lá, indexada em dólar, stablecoin indexada em ouro e outros stablecoins em outras moedas estáveis ou fiduciárias. Então, baseado nisso, o que a Bitfinex tinha era, ao invés de criar um par real versus Bitcoin, real versus Ethereum, real versus outros ativos digitais que eles têm na plataforma, eles chegaram à seguinte conclusão: vamos deixar o order book como está, porque ele é muito mais denso num par de troca com um SDT do que um par de troca com reais. E a gente constrói essa ponte de entrada e saída para o usuário do lado de cá. Só que a gente desenvolveu para isso, só que a gente descobriu que estava muito mais do que isso. A gente descobriu que poderia servir para qualquer empresa que necessite
justamente de um fiat on-ramp off-ramp, que é justamente essa solução de você poder converter reais em um STT, o STT em reais. Então, a gente abriu uma porta gigantesca para outras empresas usarem, seja na área de apostas, na área de online gambling, de online betting, de earning play. Então, a gente tem várias outras possibilidades que foi possível graças a essa solução de conversão de reais para o STT de forma praticamente instantânea. Hoje a gente roda em 8 segundos, talvez com a API nova que a gente já vem testando e usando o Lightning, já está dando 3 segundos. A nossa intenção é chegar o mais rápido possível num atomic swap entre a moeda fiduciária, o real, e uma criptomoeda de uma blockchain. Geralmente a gente mira no STT, porque é a mais usada. E para finalizar, outra coisa que a gente descobriu, que foi puramente acidental, a solução, a gente conseguiu fazer com que o brasileiro que está indo para países onde turistas brasileiros vão com bastante, que é bastante comum, como, por exemplo, a Argentina. Então, turistas brasileiros estão indo para a Argentina e, acidentalmente, empresas na Argentina estão usando a nossa solução como meio de recebimento. Então, vamos lá, o brasileiro vai até a Argentina, ele entra numa loja para comprar uma garrafa de vinho, um pote de doce de leite, ou qualquer outra coisa, em qualquer loja da Argentina, alugar um carro, pagar o hotel, ele paga diretamente em Pix, o mesmo Pix que ele usa aqui no Brasil, do Banco Roxo, do Banco Laranja, do Banco Azul, do Banco Amarelo, o mesmo sistema, ele mira no QR Code, ele envia o real, 8 segundos depois, a loja que está lá na Argentina, ou poderia estar no Canadá, ou poderia estar na França, em qualquer lugar, vai receber instantaneamente em USDT. Não é que o recurso no final do dia vai para a loja ou vai converter. Não, o brasileiro pagou em Pix, instantaneamente é convertido para o USDT, tanto que as lojas têm o nosso QR Code lá de Pix, está lá escrito até o endereço da carteira, está mostrando, olha, quando você transferir Pix para esse QR Code, vai ser convertido instantaneamente em USDT. Do lado brasileiro, a gente atende às normas nacionais, que é, eu preciso fazer instrução normativa, nós emitimos a nota fiscal do FII, que nós cobramos, que é 2%. Então, toda a questão regulamental do lado de cá, a gente está fazendo. O brasileiro, na verdade, comprou o STT, mandou para aquela loja que está lá na Argentina, e o lojista feliz da vida está recebendo. Então, para os lojistas da Argentina, a gente aumentou o potencial dele de atender o brasileiro. O brasileiro vai correr menos risco de levar cartão clonado, de ser roubado, ou de converter dinheiro numa casa de câmbio, onde pode dar uma nota falsa, onde pode dar para ele uma tarifa completamente louca, diferente daquilo que o mercado está. Então, a gente gerou segurança, facilidade e agilidade, tanto para o brasileiro quanto para o argentino. O fato da gente ter interligado isso também, recentemente a gente fez um teste em Lugano. Lugano não aceita Pix. Lugano aceita Bitcoin na Lightning e o USDT. Pois bem, um pessoal do nosso time foi até Lugano, entrou na loja e ele conseguiu fazer o pagamento usando a conta dele de um banco aqui do Brasil. Simplesmente ele mandou o recurso brasileiro para a nossa carteira, que é a Truther, instantaneamente converteu em Bitcoin na Lightning ou USDT, poderia ser os dois, e instantaneamente pagou. Então, foi possível pagar uma loja de chocolates lá na Suíça usando o Pix brasileiro. Tudo isso por conta desse gateway de pagamento que nós criamos. E para o estrangeiro que vem para o Brasil, desde que ele tenha a nossa carteira, onde chave privada é dele, o recurso é dele, onde ele baixou a nossa carteira, se ele tiver o STT nessa carteira, simplesmente ele consegue pagar qualquer estabelecimento no Brasil usando o Pix. Ou ele consegue ir numa casa lotérica, fazer o saque usando o Pix Saque, ou ele consegue ir num caixa eletrônico do ATM, Banco 24 Horas, e fazer um saque. Então, como vocês podem ver, a gente pegou de A a Z e realmente nós construímos uma fonte, né, como vocês estão vendo aqui na minha camiseta, onde a gente tem Pix de um lado, o SDT do outro. Então, a gente realmente construiu essa ponte onde os usuários das duas ilhas podem atravessar a ponte a qualquer momento, sendo ele o dono da chave privada, sendo ele o dono do próprio dinheiro. Então, é isso que a gente vem fazendo no ecossistema. Muito bom. Muito diferente, né?
para o usuário tradicional aqui, que viaja, ou mesmo que está no Brasil. Agora, você estava falando de El Salvador. Ô, Leandro, eu queria, enfim, que você contasse um pouco do que vocês estão fazendo na PaySafe e como você cuida de Latam. Você pode também dar para a gente um panorama um pouco do que está acontecendo na região e onde que o Brasil se insere nesse uso de cripto no dia a dia? A gente sabe, assim, Argentina e Venezuela tem aquela coisa meio padrão, né? Argentina e Venezuela usam muito stablecoin por conta da economia e inflação. Mas se você puder falar um pouquinho disso, como que tá em outros mercados, um pouquinho mais. Bom dia aí, obrigado aí, Cláudio, pelo convite. Bom, vamos lá, o que a PaySafe faz? A PaySafe é uma empresa de pagamento, né? Ela tem várias soluções aí, tanto de infraestrutura de pagamento, APIs, né? Para empresas de e-commerce, gambling, né? iGaming, e também tem a solução de carteiras, tá? Então a gente tem a solução de wallets, né? Que é a Skrill, né? Teller, e hoje ela é muito usada justamente nessa área de gaming, né? De gambling, etc. Bom, olhando a América Latina, né? Você tem... É engraçado que eu costumo dizer que o Brasil não se insere muito nesse, né, contexto, né, de América Latina, né? O Brasil é um mercado bem grande, né? Bem diferente. Ele representa aí a maior parte das transações, se você botar todo mundo junto, né? De tudo que acontece aqui na região. Mas, como o Rossello estava falando, né? Você tem alguns lugares que tem algumas peculiaridades. Por exemplo, a Argentina, né? Eu estava até lá agora no fim de semana. Usei aí a solução do Rossello, funciona super bem, posso recomendar, né? Até porque eu acho que nesse mercado a gente ainda não tem concorrência, né? A gente está todo mundo aprendendo, né? Está todo mundo tentando construir alguma coisa aí realmente para acompanhar essa mudança, né? Do que está acontecendo. E você tem essas diferenças, né? Para você pegar México, América Central, você tem um mercado muito forte de remittance, né? De transferência, né? De dinheiro, de cross-border, etc. Stablecoin funciona muito bem para isso, né? Já tem várias soluções sendo usadas, inclusive tem agentes informais, né? Que pagam em stablecoin, né? Enviam esse dinheiro, né? A gente cai muito naquele lado da regulamentação, né? Do que pode, o que não pode. Mas isso já acontece, né? Se eu olhar a Venezuela, né? A Venezuela, ela é muito forte, né? Nessa parte de você usar carteiras digitais, né? Para usar, né? Stablecoin principalmente e outras criptos para poder fazer cross-border remittance, né? Na Argentina você tem um fluxo ali que eu observei muito grande de pagamento, né? Eu vi muita gente usando, né? Carteiras, né? Digitais com stablecoins principalmente, né, para pagar. Você tem algumas exchanges que já oferecem isso, né? Você tem a solução como a do Rossello, que realmente ajuda, né, nessa parte do risco, né, cambial, de você ficar, né, tendo que andar às vezes com muito dinheiro por causa da desvalorização do câmbio e ter que ficar trocando o tempo todo, né? Então você vai ali usando realmente à medida que você precisa. Mas o contexto aqui, eu acho que no Brasil, né, você tem aí a parte de pagamento que é muito forte, né, mas ela já é muito digitalizada, né, ela já tem já uma penetração, né, grande, né, de uso, né, de carteiras digitais e de soluções de pagamento, não só em cripto, né, no dia a dia. Mas uma coisa que eu tenho observado é que a parte de pagamento cripto, né, ainda é pequena, né, a gente está no mercado que ele está crescendo, né, ele não é ainda uma penetração massiva, mas tudo indica aí que esse crescimento vai ser bem exponencial. A gente vê aí várias soluções, hoje até os bancos, né, e outras empresas, né, menores, né, apostando bastante nisso. Então eu vejo aí como um panorama muito favorável, né, não só para pagamento, né, mas também como reserva de valor, né. Eu acho que a stablecoin ela surgiu aí como uma maneira fácil de você ter reserva de valor, principalmente nessas economias que a gente vive por aqui, da pessoa se dolarizar, né? É uma forma fácil, né? Simples e segura, né? E você consegue estar ali em dólar, né? Para
qualquer problema, né? Você vê agora a Argentina, de um dia para o outro, parece que foi 20%, né, de desvalorização do peso, né, de domingo para segunda. Eu voltei de lá segunda e a gente estava acompanhando ali aquele movimento da eleição. Então, quer dizer, se você estava em dólar, você está tranquilo, né? Então, as oportunidades eu vejo que estão por aí, né? De cada mercado tem, de novo, tem sua diferença, né? Muitos desses mercados, principalmente América Central, ali, México, né? Eles são muito fortes em envio de dinheiro, né? De pessoas que trabalham fora, né? Não só o turismo, mas principalmente essa parte de remittance, né? Então, o pagamento, né? Ele entra muito aí nessa área, né? De enviar dinheiro para alguém, para comprar alguma coisa em outro lugar. Agora, pessoal, vocês todos são o nicho do nicho, né? Se cripto é nicho, vocês estão oferecendo serviços que já são o nicho dentro do nicho, porque se a gente pensar que o uso costuma ser de investimentos, embora haja mudanças, né? O Leandro falou isso, tem pesquisas recentes, né? O WorldPay lançou uma recente também, mostrando que é baixo, mas vai crescer, mas ainda é bem baixo. Qual que é a dificuldade? Como é que faz para atrair gente para esse mundo? Para falar para a pessoa, olha, tem uma maneira de você fazer pagamento, usar seus caixa eletrônico, né, Rossello? Você tá em ATM, né? A pessoa pode usar ATM. Como é que faz para atrair essas pessoas? Ou vai ser só o mundo mesmo, o pessoal de cripto? É só cripto user e vai continuar só ele? Bom, Cláudia, deixa eu dar o kick, então, nessa. Eu acho que a grande sacada está no retorno para mim. Tá dando retorno. Tá, agora sim. Eu não sei, talvez o do Leandro. Alguém está dando retorno, tá, mas vamos lá. Agora ficou bom. Agora, o que eu vejo é a gente tentar fazer, vamos fazer assim, vamos jogar o mesmo jogo. Eu não estou dizendo que o banco é nosso inimigo, de jeito nenhum. Eu acho que os bancos entenderam uma vez por todas aonde esse ecossistema não tem volta, ele vai crescer e ele vai continuar atendendo. E vem resolvendo vários problemas, como, por exemplo, algumas coisas na parte de iGaming. Em algumas jurisdições, nenhum banco abriria uma conta para uma empresa como essa, ou até mesmo alguma coisa ligada a cannabis. O Uruguai, aqui do nosso lado, ninguém abriria uma conta para esses caras por questões regulatórias e mais um monte de riscos operacionais que tem. A criptomoeda ela veio para atender esse público, ela veio justamente para poder resolver e facilmente. Então, agora a gente está vendo os bancos indo numa linha onde peraí, eu preciso entrar nisso também. Eu preciso entrar em criptomoeda. Alguns bancos estão dizendo, olha, a gente está vendendo aqui criptomoeda. Tudo bem, não é a criptomoeda oficial, é o Vale Cripto, mas é bom porque está fazendo com que o usuário que tem e agora possa comprar o Vale Cripto e ter essa experiência. O que as empresas de cripto, e a gente vai ver uma nova linha, talvez a Bitfinex vai ser uma das primeiras a fazer isso, é ela começar a dar a experiência para o usuário como se ele estivesse dentro de uma corretora, mas ele tendo acesso a serviços bancários, acesso a serviços financeiros que outros não tinham. E a gente está vendo essa acontecer, que é o quê? Tem corretoras já oferecendo operações de empréstimo, ou eu deixar em staking, só mudou o nome. Então, a gente vê corretoras de criptoativo oferecendo staking. A gente está vendo empresas como a do Rafael oferecendo oportunidades também com criptomoeda. Não é que ele seja um concorrente, ele está começando aí buscar aquele usuário do sistema financeiro. Então, eu falei tudo isso justamente para o quê? O que as empresas de cripto precisam entender? Já que os bancos estão vindo aqui buscar a galera de cripto, deixa eu ir lá buscar a galera do sistema financeiro. Deixa eu ir lá buscar o cara do sistema financeiro tradicional. Tudo bem que a gente vai ter que percorrer um longo caminho que os bancos percorreram, a começar pelos aplicativos. Não dá para colocar um aplicativo de uma corretora dentro de um mobile. É muito complexo para você colocar uma plataforma de trading dentro do mobile. Os bancos investiram milhões e milhões e milhões em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver um aplicativo legal. Então, as empresas de cripto vão ter que fazer a mesma coisa para tornar mais friendly. O usuário do banco está acostumado a quê? Um PIN code de 6 dígitos e talvez uma contrassenha.
A gente vê carteiras de criptomoeda que a gente assusta o usuário dizendo 12 palavras, 24 palavras, mnemônico, chave privada. Então a gente vai ter que melhorar muito isso justamente para poder trazer essa galera. O primeiro passo, por exemplo, a AdvancePay deu. Pô, peraí, vamos conectar o caixa eletrônico com o sistema de cripto? Vamos conectar o Pix-Saque com o sistema de cripto? Então agora eu acho que a gente tem que ter as outras empresas começarem de criptoativos, começarem a fazer a mesma coisa. Mas a primeira coisa que todo mundo precisa fazer, Cláudia, é interfaces mais amigáveis. Eu não sei o que meus pares aí podem dizer sobre isso, mas eu acho que o maior problema das empresas de criptoativo são as interfaces, são assustadoras. Nenhuma pessoa em sã consciência entra numa corretora de criptomoeda e fala, beleza, vou começar a operar aqui. Isso é uma inverdade, ou até mesmo uma questão de uma carteira, um aplicativo de carteira. Quando tu baixa, a primeira coisa que te assusta é, olha, você tem que guardar as 12 palavras, porque se você não guardar, perdeu tudo. Porra, o cara vai embora correndo. Então, eu acho que o primeiro passo é como é que a gente faz uma interface melhor com segurança. Isso aí, essa coisa da interface, desde o dia que eu pus os pés nesse setor, tem algumas coisas que continuam problemáticas, né? Custódia e a questão da interface, da usabilidade. O Rafael, você estava acenando a cabeça aí quando o Rossello estava falando, você concorda? E aí eu queria fazer mais uma pergunta para você, qual que é o perfil do teu cliente? Não, excelente. É assim, o Rossello falou, parece que ele estava lendo minha mente aqui, né? Porque eu penso exatamente da mesma forma que ele nesse sentido. Tem um paralelo que o pessoal costuma traçar, é muito comum quando a gente está estudando bem no início ali sobre blockchain, a gente costuma fazer um paralelo com o começo da internet também. Quem já começou a estudar um pouco mais sobre isso, com certeza já se deparou com algum artigo que relata sobre isso. Mas por mais batido que seja esse comentário, realmente faz todo sentido, né? Se você parar para pensar que tem até uns vídeos muito interessantes assim no YouTube, se vocês quiserem procurar, coloca como era a internet antes da web, né? Você vai ver como que funcionava a internet. Já existe. A internet não veio com a web. Hoje em dia é tão natural para a gente acha que internet e web é a mesma coisa. A gente fala internet e um navegador, o aplicativo é a mesma coisa, mas na realidade a web ela veio bem depois da internet, né? Foi um movimento bem diferente. E nesse momento ali na final da década de 80, começo da década de 90, para você usar a internet era um negócio só para nerds, né? Só para hackers, no sentido de pessoas que estudam muito computação, que entrava ali, por exemplo, para compartilhar um documento, tinha que entrar comandos via FTP para mandar um arquivo de um para outro, entender de rede, entender de um monte de coisa. E eu enxergo muito o que o Rossello falou, que hoje a gente ainda está nessa fase, sabe? Que quem opera mesmo são as pessoas que mais nerd, mais geeks ali de cripto, vamos dizer assim, que de fato vão entender o que é DeFi, entende o que é uma wallet, entende o que são os protocolos, assim, isso é uma coisa que eu não vejo escalar, né, dessa forma, e não tem que escalar mesmo dessa forma. Então, assim, até respondendo a pergunta, como que eu vejo, como a gente traz as pessoas para esse mundo, na realidade a gente não traz, a gente molda essa estrutura e a pessoa vai usar sem saber, como um produto do Rossello. A pessoa não está usando porque ela quer saber o que é Tether, qual que é a rede que está ali rodando, é Lightning, não é Lightning? Ela está falando o seguinte, ela está indo para a Argentina comprar um vinho e ela consegue pagar com Pix. Resolveu o problema, ela nem sabe o que está acontecendo por baixo dos panos. Então, eu acho que a gente ainda está muito nessa fase de construção, né, dos builders ali, que é um termo muito comum nesse mercado. São geralmente esses builders são as pessoas que vão a fundo entender para conseguir simplificar um ponto que as pessoas não precisam entender. Claro, elas vão estudar, vão entender mais a fundo quem tiver interesse, mas não é como é hoje, uma necessidade, porque se você não entende, você não opera. Imagina, por exemplo, você pega uma pessoa que nunca operou em cripto, você fala para ela fazer um crédito em DeFi. Assim, é inviável, basicamente. Tem que entender de carteira, tem que entender transfere uma cripto para o MetaMask, que ela vai clicar no botão, que vai ter gas, o que é esse gas, que ela vai, cada clique que ela faz tem que estar um plugin lá do Chrome, enfim. Tem toda uma complexidade que é só quem de fato já é um pouco mais ali nerd desse mercado, o que eu falo nerd no sentido de como eram os nerds ali antes do advento da web, né, que eles vão conseguir de fato trazer soluções, né. Hoje a gente, por exemplo, fala assim na década de 90, é até clichê isso, né, mas não, pô, você quer assistir um filme para a pessoa? Não, pô, tem um aplicativo, você consegue ir lá, baixar um filme
falar de torrent, quase ninguém usava torrent. Usava torrent quem, de fato, era mais ali, ia mais a fundo no advento de compartilhamento de arquivos e tudo mais. Mas você perguntava para uma pessoa que não era tão heavy user ali da internet, ela não sabia o que era torrent. Mas aí simplesmente você falava para ela que não, pô, deixa de ir na Blockbuster lá, alugar o seu filme e faz isso. Não dá para você forçar isso. Hoje todo mundo assiste Netflix porque é automático. Você não pensa que você quer ver um filme. E o Netflix ele te traz isso, o Prime te traz isso. Então, eu acho que é justamente 100% o que o Rossello falou, é a experiência que vai trazer, né? Não é a criptomoeda que vai trazer, não é blockchain. Isso a gente vai falar quem está construindo. A gente fala quando está fazendo Netflix, lá o pessoal está falando de o DP, protocolo TCP, como que ele escala isso, os servidores, mas assim, quem está assistindo não faz ideia do que está acontecendo por baixo dos panos ali. Então, eu acho que é justamente isso que vai trazer a população massificada, né? Quando a gente não tem que trazer pela cripto, não tem que trazer pelo blockchain, né? A gente vai levar soluções, a pessoa vai buscar a solução e não o meio que está sendo executado aquela solução. Eu acho que é muito disso. Desculpa, qual foi a sua pergunta mesmo? A segunda? Não, eu queria saber se. Bom, agora até eu já me vejo. Não, eu queria. Do público. Oi? Do público, exatamente. Eu queria saber quem é o teu público, e aí, se puder complementar, assim, quantas pessoas você atende, que público que é esse, qual é esse perfil, e quantas pessoas vocês estão atendendo, qual é o movimento de vocês, né, de negócios. Depois queria saber do Rossello também. Perfeito. A gente, assim, até o final do ano passado, nosso produto ainda estava nessa fase piloto, então a gente só aceitava Bitcoin de garantia, né? Então, o primeiro ponto é Bitcoiner, vamos dizer assim. Então, teve uma leva de maximalista, uma leva mais ali de quem não estava entendendo muito o que acontecia e chegava. Mas, assim, a gente originou nesse período um pouco mais de 15 milhões de reais, tá? A gente era um fundo, não tinha ainda o FDIC, então era um pouco mais limitado a estrutura do funding da operação. E, geralmente, quem gostou, a gente teve 2 momentos, né? Então, a gente lançou esse piloto em 2021. Então, a gente surfou ali o bull run, né? A gente surfou quando chegou naquele all-time high lá do Bitcoin, quando o Bitcoin chegou no preço máximo. E, naquele período, muita gente pegou crédito para se alavancar, né? Então, a pessoa tinha Bitcoin, deixava Bitcoin, pegava real, comprava Bitcoin, porque o preço do Bitcoin estava ali desenfreado, basicamente. Só que é o que eu falo, isso é um case, tá? Um case ali de pessoas que realmente entendem o que estão fazendo, né? Ou deveriam, pelo menos, entender o que estavam fazendo e tudo mais. Mas os cases que eu mais gosto não são esses, são mais de uso do cotidiano. Por exemplo, a gente tem clientes nossos, você teve um caso bem emblemático, até tem o Rubens, não sei se você conhece o Rubens, que faz os eventos de Blockmaster e tudo mais. Sim. Ele é um cliente, ele até fala isso já em alguns eventos que ele participou, que foi bem interessante. Ele estava na concessionária para comprar um automóvel, né? Aí ia financiar com eu não vou citar o nome da financeira lá, que a concessionária forneceu para ele, ele viu as condições, ele entrou no aplicativo da SPAD e viu que a gente estava muito mais barato. E, Rafa, estou mandando Bitcoin agora, você consegue mandar o dinheiro em até 2 horas? A gente fez a operação em até 2 horas, ele comprou o carro à vista e financiou com a gente, foi assim, menos da metade de juros do que ele pagaria lá na concessionária, né, deixando o Bitcoin de garantia. Então, isso é um caso. Teve caso de cliente que deu a entrada da casa, então, ele estava financiando mais modelo tradicional ali, caixa e tudo mais, só que tinha a entrada da casa, ele ia ter que vender Bitcoin, ele deixou de crédito, com esse dinheiro ele deu a entrada na casa, né, e aí ele conseguiu ali, sem se desfazer desse ativo, e ele surfou essa valorização, né, na época em 2021 ali, do período do all-time high. Então, assim, esses são um dos cases de uso. Aí você tem o outro lado da moeda, por exemplo, que é esse bear market que a gente viveu aqui, está vivendo ainda, né, tá andando de lado ainda, vamos dizer assim. Muita gente não vendeu, preferiu não vender justamente para não realizar um prejuízo. Comprou, às vezes, um valor maior e tudo mais, e vender agora acaba realizando prejuízo, quer continuar segurando, mas precisa de capital, ele deixa de garantia para usar, de fato, ali o real no dia a dia, ali no cotidiano. Então, assim, tem vários casos de uso, assim. Teve também, assim, um outro que é bem importante, ano passado a gente teve basicamente secou o mercado de venture capital no mundo, né? Então, principalmente aqui na América Latina, Brasil, então tinha muitas startups que já eram um pouco mais evoluídas nesse sentido, tinha criptomoeda ali, o CEO, o fundador e etc., não estavam conseguindo aporte, eles colocaram para aportar na própria empresa, né? A gente ainda não oferece crédito PJ
pro público em geral, né? A gente tem crédito PJ para alguns casos específicos. Eles pegavam crédito com a gente, deixavam o Bitcoin em vez de vender, faziam um mútuo ali entre os sócios, né? Entre ele e a sociedade. E aí ele aportou dinheiro, segurou um pouco dessa onda aí, desse período de seca, né, do mercado de venture capital, e a pessoa conseguiu, sem se diluir, né, evoluir o produto e tudo mais. Então, assim, esses são os casos mais emblemáticos. Aí tem de tudo, tem cliente pagando dívida, refinanciando dívida do cartão, isso em menor escala, né? Geralmente você tem um ticket médio menor aí, mas também já aconteceu, só está enrolada com dívida no cartão de crédito, está enrolado com alguma outra dívida, mas tem Bitcoin, não quer vender, aí deixa que meio que refinancia a dívida com juros muito mais amigável que é da nossa plataforma. Legal. Então, esses são alguns cases que a gente viu ao longo desse período. Interessante, são bem cases do dia mesmo, né? Da vida, dia a dia, a vida como ela é, né? Ô, Rossello, você faz uma propaganda que é para comprar um cafezinho, né? Compra um cafezinho, paga um cafezinho, né, com Tether. O que a gente pensou justamente é isso, né? O nosso público vai desde o refugiado que está aqui no Brasil, que não tem acesso ao sistema financeiro nacional, a estrangeiros, como, por exemplo, cearenses, que são o cara que veio lá do Ceará, que é um país próximo ao Brasil, né? Ele é cearense, só para deixar claro, ok? Ele é cearense. Então... Eu vim era pequeno, né? Então, e eu vejo muitos passarem por isso, mas não é só também esse o camarada, o refugiado político ou o refugiado de guerra. Tem muitas pessoas no Brasil, são aproximadamente só de refugiados mais de 1 milhão sem acesso ao sistema financeiro. E eu vou falar, pô, mas como se ele não tem? Se ele é sírio, ele não consegue abrir conta. Se ele é iraniano, ele não consegue abrir conta. Tudo porque ele nasceu num país onde ele não concorda, por isso que ele está no Brasil. Então, a gente viu no criptoativo e na blockchain essa conexão entre o SDT, né, o Tether, para a gente poder dar o acesso ao sistema financeiro tradicional a essas pessoas de forma rápida. Então, sim, você consegue ir lá pagar um cafezinho diretamente com a stablecoin. Mas a parte mais interessante é o estrangeiro que vem para cá, que não tem acesso ao sistema financeiro. E aí muitos falam, mas o cara tem um cartão de crédito. O angolano não consegue um cartão de crédito com limite superior a $1.000. Tem países que nem ao menos têm cartão de crédito por questões de problema com os Estados Unidos. Por quê? Porque as administradoras de cartão de crédito não podem emitir um cartão para aquele país. Então você tem esses problemas dessas pessoas. Então essas pessoas têm que vir para o Brasil com dinheiro e trocar numa casa de câmbio onde começa um contrato de $50 para trocar. Então, é caro para fazer isso. Então, esse cara, o estrangeiro que veio para cá, como é que a gente dava acesso ao sistema financeiro? Usando blockchain, usando uma stablecoin. Então, como que a gente busca hoje? A SmartPay, a gente vem fazendo todo um trabalho nas redes sociais. Agora, a gente vai começar um trabalho nessas comunidades de estrangeiros que estão no país, que precisam de acesso ao sistema financeiro, e de pouco em pouco a gente vai trazendo. Mas não é só esse o nosso público. O nosso público é o estrangeiro que está aqui para passar férias mesmo, ou é o brasileiro que está indo para fora do país e consegue usar a criptomoeda fora do país, mas de uma forma fácil. É aquele camarada que diz o seguinte, bom, é um olho no peixe e outro no gato, então eu vou deixar um pouco em USDT, um pouco em Bitcoin, para eu ter como talvez uma possibilidade de investimento. Então, não é necessariamente aquele cara que, eu não tenho acesso ao financeiro. Tem. O camarada, de repente, ele tem uma conta super boa, num banco super bom, mas ele quer experimentar essa nova coisa que está vindo. Então, a gente está vendo cada vez mais esse tipo de pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente está olhando também para aquelas empresas que precisam de um meio de pagamento, onde diz o seguinte, bom, eu preciso receber Pix de brasileiro. Se eu preciso receber Pix de brasileiro, eu preciso integrar com um meio que consiga fazer a remessa do recurso de forma eficiente. Eu só conheço uma de forma eficiente, é através de blockchain, que se chama o SDT. Então, eu não sei se a experiência do Leandro com o processador de pagamento que eles têm ali, se realmente usa a stablecoin como um meio de transferência, mas eu não consigo imaginar um meio tão rápido e tão eficiente como usar uma stablecoin. No caso do SDT, são 15 blockchains. Na nossa carteira, a gente vai disponibilizar ainda no mês de setembro o acesso da USDT também para 15 blockchains diferentes. A gente está dizendo de uma stablecoin
onde ela atende 15 blockchains e pode atender vários outros tipos de negócio. Então, a gente consegue dar velocidade. Então, a gente está falando do público pequeno, médio e grande e não brasileiros, que a gente consegue atender justamente com essa solução. Legal. Rossello, deixa eu aproveitar, tem duas perguntas aqui. Uma é do Manuel Belém, ele quer saber se pode usar qualquer carteira e o wallet. E a outra é... deixa eu ver aqui. Uma é se ele pode usar qualquer e-wallet, e a outra pergunta é quais seriam os custos aproximados para usar a PixTether. Bom, qualquer carteira que você tenha o USDT, você pode usar. Como nem todas as carteiras, aliás, são pouquíssimas, só tem uma carteira compatível com a nossa tecnologia, que é a Edge, além da Bitfinex, que é uma corretora, mas aí não é uma carteira, mas eles têm a questão do FastPay lá dentro, que já funciona integrado o Swaps, que é a nossa tecnologia lá dentro. Qualquer outra carteira, a gente tem um site chamado usdt.com.vc. Qualquer carteira que tenha o USDT, nós criamos um site onde possibilita você usar qualquer carteira com a sua chave privada para fazer a conversão de USDT para Pix e Pix para USDT. As taxas que são usadas para isso, a gente tem no site, tem lá toda a nossa tabela de preço, mas é 3% no site, é 3% mais R$3. No nosso aplicativo, 2%, e para usuários da Bitfinex, 1%. Então, são essas tarifas que a gente implementa. O nosso acordo diretamente com o Tether e com o Bitfinex é sempre para a gente trabalhar com essas taxas. Então, para aquele usuário que fala, poxa, eu queria uma taxa melhor, usa a nossa carteira. De novo, a chave privada é sua, você é o dono do seu dinheiro. Eu sou um trader, eu tenho volume, vai usar Bitfinex, aí é 1%. Eu vou usar uma carteira qualquer, uma corretora qualquer, aí você usa o nosso site. Pode ser usado com qualquer carteira ou com qualquer corretora, tá? Tá. E tem uma pergunta aqui para o Rafael, quem está fazendo é o Gabriel, e ele está perguntando, quando se fala em colateralização com cripto, como funciona a liquidação de margem caso ela se desvalorize? É possível aportar mais Bitcoin para não ser liquidado o empréstimo? Excelente pergunta. Hoje a gente trabalha com uma margem de até 85%, né? Então a gente empresta, esse termo é chamado LTV, né, no mercado, Loan to Value. Então a gente empresta até 60% do valor do ativo. E até um parênteses aqui, qualquer produto de crédito com garantia, a garantia sempre precisa valer mais do que a dívida, né? Justamente esse é o fator garantia, é isso que você consegue trazer os juros lá para o chão, basicamente. Então, no nosso caso, a gente empresta até 60% do valor. Dando um exemplo, se a pessoa tem o equivalente a R$100 mil em Bitcoin, ela consegue retirar até R$60 mil, tá? E um outro ponto que é importante lembrar é que essa retirada entra como uma dívida, né, no imposto de renda e tudo mais. Então, ela não tem um ganho de capital, dependente de qual foi o preço que ela comprou e qual que é o preço que ela está fazendo agora essa operação, porque ela não está realizando uma venda, né? Então, não existiu ali, de fato, um evento que traria ali um ganho de capital para ela ter que pagar esse imposto em cima desse ativo. Então, a gente empresta até 60%. Porém, a gente sabe que cripto é volátil, né? O mercado é extremamente volátil. Caso o preço comece a cair a ponto desses 60% atingir 85%, aí acontece uma liquidação automática. Então, a gente vende naquele momento, né? Justamente para garantir que o contrato vai ser pago. Lembra? O valor que a gente vende ali não é 100% do ativo do cliente. A gente vende só o montante para honrar com a quitação do contrato. A mesma forma, por exemplo, quando você vai fazer um crédito imobiliário, a financeira não fica com a sua casa. Na realidade, ela põe sua casa em leilão e o valor vendido no leilão, ela retira ali a parte para quitar o contrato e o valor residual volta para o tomador do empréstimo, né? Porque é dele, né? Então, isso é um ponto muito importante. Então, a gente não fica com o ativo, não é uma penhora de bens, tá? Não existe penhor de Bitcoin, a gente faz ali uma alienação, né? De fato, da mesma forma que acontece com imóvel e automóvel, é o mesmo instrumento, tá? Agora é o seguinte, gente, ano que vem está prevista a entrada em funcionamento, né, a chegada para os usuários do Real Digital. Acho que o Banco Central já deixou claro na entrelinha ou na não entrelinha por que ele está fazendo isso, né? Então é mais eficiência para o sistema, mas também ele vai oferecer hoje o que quem oferece é um sistema todo desregulado, que é o DeFi.
Eu queria perguntar para vocês, Leandro, vou começar com você, o que que o real digital vai mudar na vida do uso de cripto em serviço bancário? A gente vai ver o fim, assim, ninguém vai mais usar Bitcoin nem nada, e nós vamos usar mesmo o real digital? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que não, né? Eu acho que de alguma forma, esses dois mundos vão se coexistir, né? Hoje a gente, quando olha para o real digital, né, para o Drex agora, né, esse piloto está sendo feito para atacado, né? Ainda não tem nada ali na área do varejo. Mas a ideia é que cada banco depois tenha, né, sua stablecoin, né? Tem a sua o real de varejo ali, né, para poder fazer essas transações. Eu olho muito o blockchain como infraestrutura nessa hora, né? Eu acho que como infraestrutura não tem mais como voltar atrás, né? Você vê vários bancos, infraestrutura bancária, criando áreas de digital assets, né? Até para você ganhar velocidade com a tokenização, né? Quando você entra na parte de tokenização, você consegue ganhar de agilidade, você consegue desintermediar, né? Você consegue reduzir custo. Eu acho que na parte do setor regulado, regulado que eu falo no fim do dia vai ficar tudo regulado, mas eu digo no setor tradicional, né? Eu acho que o uso, né, dessa infraestrutura, né, de blockchain, de DLT, ele vai, na verdade, ocorrer um pouco em paralelo com o que já acontece hoje no mundo de cripto, né? De alguma forma, essas coisas vão se conectar, né? Você vê até a busca aí de regulamentação das próprias stablecoins, né? Nos Estados Unidos agora, em alguns outros lugares, para que você consiga também conectar esses mundos, né? Quando a gente fala principalmente de cross-border, né? O Marcelo estava falando até dessa dificuldade, né? De alguns grupos, né? Conseguirem ter conta, né? Ter que se guardar ali em cripto, né? Ter que usar cripto. Eu acho que essas coisas todas vão continuar existindo, né? Você vai ter esses ativos também disponíveis aí no mercado financeiro tradicional, né? Para a parte de trading, de negociação, né? Como o produto do Rafael, né? De colateralização para empréstimo. Eu não acho que uma coisa anula a outra ou vice-versa, né? Eu acho que elas se complementam. Só que a gente ainda não sabe exatamente como vai ser, né? Eu tenho uma opinião em relação à regulamentação que é a seguinte: eu acho que tem que regulamentar, né? Mas não pode querer matar a inovação, né? E esse lado da cripto, ele traz lá os seus riscos e problemas, mas ele traz também uma inovação, né, gigante, né, que a gente não pode simplesmente falar, não, agora não pode mais fazer isso, só pode fazer isso daqui, né? Mas eu não acredito que o movimento vá ser esse, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Aqui a gente, olha, de todos os lugares que eu olho, né, que eu vejo, né, não só América Latina, Europa, né, eu tenho Estados Unidos, né, não dá nem para comentar. A gente está milhões de anos à frente, eu acho, não só de proposta, né, de resolver esses problemas com essa infraestrutura, mas também de mentalidade, né, de tipo, como que a gente realmente, né, faz um bom uso disso tudo. Então, eu acho que a ideia é chegar no momento que não vai fazer diferença ali o jargão, né, o nome. O que é cripto, o que não é. No fim do dia é dinheiro, é para pagar, é para transferir, é para colateralizar, é para investir. Eu acho que uma hora a gente vai chegar nesse ponto comum, né? Então eu acho que se complementam sim, né? Principalmente para a parte de remessa, para a parte de pagamento, né? Que hoje já pode ser feito, né? Se é legal, se é regulamentado, né? Se, né, que tem lá os seus mecanismos, né, de controles, né, de lavagem de dinheiro, de mas você já consegue fazer, né? Desde 2009, na verdade, você pode comprar um pouco de Bitcoin e mandar de um lado para o outro, sem intermediação nenhuma. Então, eu acho que a desintermediação ela já existe. A gente só tem que entender isso, como é que agora esses mundos vão se complementar, né? A parte de tokenização, né? Tokenização imobiliária, outros tipos de tokenização. Como é que você navega, né? Com cripto e com a
parte de dinheiro digital, né, regulado, né? Então a gente ainda tem que, eu acho que entender como é que isso vai funcionar. Eu, particularmente, eu acho que não tem uma resposta exata para isso. Muita coisa está acontecendo muito rápido, né? E, inclusive, não tem nem como definir, né, os padrões agora. Ah, vai ser DLT, blockchain privada, né? Vai ser blockchain pública. Como é que... A gente tem um problema grande hoje de interoperabilidade, né? Que aos poucos estão surgindo soluções. Como é que isso tudo vai falar, né? A gente tem problema de usabilidade, né? De UX. Eu brinco, né? Menos Uniswap, mais Nubank, porque eu acho que tem que ser fácil, né? Tem que ser simples. Você pega hoje até muitos aplicativos, muitas soluções que são fantásticas, mas é o que o Rafael tinha comentado, né? A gente aqui que é early adopter, que está aqui no início da onda, a gente entende isso, faz, né? Mas como é que eu explico isso para minha mãe, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que a gente está nesse momento, né, de começar a entender como que as coisas vão se encaixar, como elas vão se falar, né, e como isso tudo realmente vai trazer um benefício, para a gente não criar, né, um problema e depois buscar uma solução, né, porque também acontece muito isso. Uhum. Eu vejo que tem muito problema sendo criado para buscar uma solução que não, cara, você não precisava nem do problema ali, né, isso aqui já funciona disso, e de repente não é o momento para aplicar, né, blockchain, cripto. Não é. Você pode tokenizar tudo, mas nem tudo precisa ser tokenizado. Você pode usar blockchain para tudo, mas nem tudo você precisa de blockchain. Uhum. Então, eu acho que tem também um pouco essa, né, vamos, virou meio que o hype, né? E agora eu acho que está começando a assentar, a gente está realmente começando a ver que não, porra, para isso aqui é um caso de uso legal, né? Para isso aqui não é. Pode ser daqui a 5 anos, 2 anos, 10 anos, mas agora não faz diferença. Então eu acho que é buscar isso aí. Legal. Você falou vários pontos, aí um deles é também de regulação, né? No caso, Roseli e Rafael, vocês trabalham dentro da regulação atual e essa regulação que está sendo pensada para o ano que vem, ela muda alguma coisa para vocês? Quer dizer, pensada para o ano que vem, não, né? A gente está esperando aí as regras, mas enfim, talvez entre em operação no final do ano e começo do próximo, mas é, enfim, como é que vocês se enquadram nas regulações e o que que essa regulação pode mudar para vocês? Bom, vamos lá. A gente, no Brasil, querendo ou não, a gente tem, para aqueles que não sabem, a gente tem uma instrução normativa já da Receita Federal. Então, essa é a primeira coisa que qualquer empresa ligada a criptoativos, blockchain no Brasil, ela tem que se preocupar é com a instrução normativa, a IN 1888/19, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que avisar a Receita Federal de todas as nossas transações. Recentemente, houve o apontamento do Banco Central como sendo a instituição, né, o órgão que vai criar uma regulamentação para que aí defina exatamente quais são as regras de mercado, coisa que toda a indústria brasileira está esperando. E isso não é uma coisa só do Brasil. O mundo afora está igual. Na Argentina estão esperando, no Paraguai estão esperando, na Bolívia estão esperando. São pouquíssimos países no mundo onde tem uma regulamentação propriamente muito bem estruturada, muito bem feita. E alguns países fizeram, teve que voltar atrás, reformular, mudar. Não é simples regulamentar algo tão complexo como são os criptoativos. Primeiro, para definição, isso é um token de security, isso é um token de utility. Até que ponto realmente esse token ele pode ser híbrido? Então, existem várias situações onde é complexo. Central, a gente está aguardando que o Banco Central venha a fazer alguma coisa, venha trazer essa regulamentação. A gente está vendo agora que o Banco Central, pelo que já foi dito, ele vai chamar as empresas, vão chamar os atores de mercado para poder realmente debater e entender a real necessidade e não simplesmente a necessidade do clube do Bolinha, que tem 6 empresas ali, e esse clube do Bolinha está olhando somente para o ecossistema dele, para o negócio dele. Não tenho nada contra, eles são empresas tentando defender o lugar deles ao sol, mas tem a necessidade de escutar, e é importante que o Banco Central venha a escutar o grupo que mais movimenta o mercado, que é as mesas OTCs,
os operadores P2P, as empresas pequenas, satélites, como a do Rafael, que ela opera, mas ela não é uma exchange, mas ela, de alguma maneira, ela opera. O que a empresa do Rafael espera para isso? Então, a gente realmente está esperando isso. Eu acredito, né, conhecendo o nosso sistema regulatório brasileiro, eu acredito que talvez em 2025 a gente possa realmente ter uma primeira versão. Provavelmente a gente vai passar 2024 debatendo, porque é saudável isso, né? A gente não tem que fazer uma regulamentação, e eu espero que o Banco Central faça isso. Não faça algo às pressas para satisfazer meia dúzia. Eu acho que tem que escutar todo o ecossistema, não é da noite para o dia, até mesmo o quão tem que ser boa essa regulamentação, até mesmo para trazer investidores do exterior para o Brasil, novas empresas para o Brasil, aumente a disputa dentro do mercado brasileiro e possa realmente. Nós aqui, a gente tenta atender na Smart Pay, a gente tem que atender a regra da Receita Federal. E, claro, alguém abusou, a gente vai comunicar o COAF da maneira que a gente possa comunicar o COAF. A gente vai fazer os melhores princípios de KYC e de AML. A gente tem algumas certas obrigações a atender para evitar o abuso e também para proteger o indivíduo e proteger até mesmo a Smart Pay. Mas, é claro, uma regulamentação, quando vier, será muito bem vista, desde que também atenda os interesses não só da minha empresa, mas que atenda também os interesses de pessoas do exterior, de empresas do exterior e principalmente do usuário de aplicativo. Eu espero que a regulamentação, em primeiro lugar, pense no operador OTC, na mesa, no P2P, e esses são a maior massa, são as maiores pessoas que estão no mercado. Legal. Rafael, quer complementar? Perfeito. Aqui na Rispar a gente já nasceu dentro dessa estrutura regulada, né? Então, até porque para fazer crédito no Brasil, né, para você ter uma emissão de CCB, de fato ali conseguir depositar o dinheiro na conta do cliente, você precisa estar ali debaixo de toda essa regulação, desse arcabouço já bem antigo já do Banco Central. Não, você entra no velho crime de agiotagem, né? Quem empresta sem ser uma instituição financeira é um agiota, e a agiotagem é crime já há muito tempo no Brasil. Então, assim, desde o do nascimento da SPA, a gente sempre buscou já, de fato, estar dentro ali desse arcabouço regulatório. Aí, ainda mais quando a gente fez a aplicação para o fundo lá, que você CVM, que eu expliquei no começo da nossa conversa, a gente também ficou ali embaixo desse arcabouço regulatório da CVM, né? Então, a gente tem esses dois players ali, tem os dois reguladores ali, basicamente, e sempre cumprindo todas essas etapas. E, claro, como o Marcelo comentou, a gente lida com cripto e já tem regras muito claras, né, de criptomoedas no Brasil desde 2019, ali, que veio com a Receita Federal e N outras ali que vieram surgir ao longo do tempo. E, no nosso caso, a regulação, a gente está esperando, como o Marcelo bem pontuou ali, todo mundo está ansiosamente aguardando quais serão as diretrizes, né, eu aí, opinião pessoal, eu acredito que vai seguir uma linha de como foi as fintechs ali em 2019, né, que surgiram sociedades de crédito direto, surgiram a sociedade de empréstimo entre pessoas e tudo mais. Então, vão ter instituições, né, na prática, acredito que as operadoras, né, isso como já está na lei, lá no marco regulatório, as operadoras vão se tornar, de fato, instituições financeiras de alguma forma, precisam de autorização do Banco Central. E para a gente, assim, a gente está só aguardando mesmo para entender o próximo passo, para a gente saber como se adequar às novas regras, né? Mas até as regras vigentes, as regras atuais, a gente segue 100% todas as diretrizes, tanto de cripto, quanto de crédito, né, quanto de funding ali do FDIC e tudo mais. Então, a gente vê com muitos bons olhos. Inclusive, só um ponto final, a gente enxerga que a forma que o Brasil está lidando com essa parte de regulação é muito positiva, né? A gente tem visto acontecer em outros países um caminho até oposto, né? Ou de banimento total, ou até tentar regular, porém de uma forma mais punitiva. E o Brasil está indo bem de encontro à inovação mesmo, né? Ele não está, ele está buscando inovação, claro que trazendo ali todos, como o Rossello falou, ouvindo os players do mercado, ao passo que ele não está tomando medidas mais punitivas, né? Tá, de fato, abrindo o mercado, fazendo ali tanto o Banco Central quanto o CVM, no Sandbox, né? No LIFT, como já foi comentado. Então, a gente enxerga com muito bons olhos ali esse espaço que o regulador está tomando. Para a gente é muito positivo.
Muito bom. Olha, a gente tem duas perguntas aqui. A gente está finalizando agora o nosso painel. Eu queria super agradecer vocês. Eu falei que a gente tem duas perguntas, são não exatamente ligadas a esse tema. Uma pessoa me perguntou aqui se tem alguma cripto ligada à saúde. Geralmente a gente tem casos de uso de blockchain para a saúde, que você tem ali registro de dados médicos do paciente, compartilhamento. Existe uma das redes que ela criou um token e você, ao usar, você ganha como recompensa aquele token. Então, é mais por aí. Não exatamente uma cripto, como a gente está falando aqui, para pagamento, para crédito, esse tipo de coisa. E o Nelson Taborda está dizendo que não entende essa onda de usuário de cripto em geral falar em liberdade, falar em não ter seus bens congelados. Quem precisa ter esse viés temerário? As pessoas que estão lícitas ou aqueles que fazem besteira? Isso não criminaliza os usuários? Não dá um ar estranho? Dá. Ainda tem muita gente que acha que cripto é coisa de bandido. Quem tem esse discurso libertário geralmente faz parte de uma linha de pensamento, enfim. Acho que tem várias coisas. Tem quem acha que não entende do que a gente está falando aqui, não entrou ainda no ecossistema e confunde isso com crime. Crime tem em dólar, né? A gente sabe de bolsa, né, maleta de dólar, dólar na cueca, a gente sabe de tudo isso. Então, não é uma coisa só de cripto, e os mais fundamentalistas, né? Eles vêm de uma linha de pensamento aí que não quer governo e tudo mais, é uma outra linha de pensamento, enfim. O fato é, gente, que é importante, que eu sempre digo, no meu entender, que é o seguinte, gente, vamos ter espaço para todo mundo, né? O importante é todo mundo ter acesso e ter a liberdade de escolha. Acho que isso aqui é o mais importante no final das contas. Mas então eu vou encerrar aqui este painel, que foi ótimo. Queria super agradecer, Rossello, Rafael, Leandro. Foi uma discussão excelente. Acho que essa discussão vai evoluir ainda muito, né, nos próximos meses, com tudo que a gente vai ver aqui no mercado. E, enfim, com certeza a gente vai retomar esse assunto mais para frente. Gente, obrigado, Cláudia. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Tenham Muito obrigado pelo o resto de dia. Valeu, Rossello. Valeu, Leandro.